nome é Vanessa Borali, eu sou farmacêutica, eu tenho um grande amor pela toxicologia. Desde a minha graduação eu fiz iniciação em toxicologia e depois eu fiz doutorado em toxicologia e hoje eu trabalho com toxicologia de medicamentos. Mas o que é a toxicologia? Então, a toxicologia, na verdade, foi utilizada pela humanidade antes dela ser declarada como ciência. E até o século XIX isso aconteceu de uma maneira bastante importante. Por quê? A toxicologia era considerada como a ciência dos venenos. Então, os filmes antigos, Alexandre o Grande, por exemplo, os reis, eles tinham testadores de alimento para eles. Por quê? Morrer envenenado era como se fosse uma epidemia. Então, até o século XIX, a toxicologia foi conhecida como a ciência dos venenos. Então, aquela divisão, a etimologia da palavra, ela foi dada muito depois de a ciência ser utilizada. Tanto que a toxicologia era conhecida como uma ciência de domínio das mulheres, das bruxas, e os venenos eram conhecidos como águas de viuvez ou águas de sucessão. Então a mulher queria matar o marido, ela produzia um tipo de veneno e administrava. A rainha queria que o seu filho sucedesse ao trono, ela matava o próprio marido. Então a toxicologia como ciência no século XIX começou com cunho legal. Por quê? Porque precisava de uma técnica que descobrisse o porquê que as pessoas estavam morrendo. Então a toxicologia, propriamente dito, começou como toxicologia analítica. Para quê? Para identificar qual é a substância que foi e deu um problema naquele organismo. Então é por isso que durante muitos anos a toxicologia foi uma disciplina exclusiva da grade dos cursos de graduação em farmácia. Por quê? Qual é o profissional que tem o estudo da química e da biologia? É o farmacêutico. Não tem outro profissional que tenha um tipo de grade curricular como o farmacêutico. Então, hoje em dia, na atualidade, a toxicologia já tem um outro lado. Nós não queremos mais ficar punindo envenenadores. Nós queremos hoje garantir a saúde das pessoas. E desses desdobramentos, a toxicologia tem 3 áreas muito definidas. Então, que é a toxicologia química ou analítica, que é o desenvolvimento de métodos, de análises, o entendimento, então, por que as pessoas são pegas em antidoping? Elas jogam com aquela regra do jogo, você não pode correr com o seu organismo potencializado. Então, qual é a amostra? Nós vamos dosar em urina, então essa é a parte da toxicologia analítica. Nós temos também a parte da toxicologia clínica, que é o tratar dos organismos vivos, do paciente, depois que os danos já se inseriram, e nós temos ainda a toxicologia experimental. E aí agora vem aquele problema, mas a toxicologia faz experimentos em animais? Faz, infelizmente, porque nós não conseguimos fazer às vezes só com cultura de célula, que uma célula você coloca a substância ali, ela não tem processos de absorção, de distribuição, então nós precisamos ter uma ideia global de como aquele agente vai atuar num sistema biológico, no organismo humano. E para isso nós precisamos às vezes de experimentos em animais. Hoje em dia os experimentos em animais são bastante controlados, os comitês de ética atuam bastante positivamente, não há mais massacre animal, mas é importante dizer que para a área de toxicologia experimental não há como substituir muito experimentos em animais. Então, a toxicologia, que é a ciência que estuda a interação de um agente tóxico com o sistema biológico e dessa interação aparece um dano, hoje depende do que a gente está atuando, nós vamos ter os ramos da toxicologia. Então, toxicologia de alimentos. Eu vou colocar um conservante no alimento. Aquele conservante, até quanto eu posso colocar? Qual é o bem que um conservante traz? Esse alimento é para criança? Opa, então eu não posso colocar conservante. A toxicologia de medicamentos, que basicamente é a área que eu trabalho. Por que certas pessoas respondem de maneira tão diferente a determinados medicamentos? A ecotoxicologia, resíduos de coisas que nós produzimos, que são jogados nos rios, nos lagos, que contaminam o ar, estão afetando hoje em dia o ecossistema, modificando a reprodução de animais. Então vamos por aí também. A toxicologia ocupacional, então uma pessoa consegue um trabalho depois de terminar uma graduação difícil, ela vai ficar 30 anos, depende do governo, um tempo maior, e aí ela quer terminar com 60, com 65 e ter saúde para aproveitar. Então as leis, a parte da repressão da toxicologia
toxicologia, que vai em cima dos órgãos e coloca leis, é muito importante, porque toxicologia ocupacional não é que você quer ganhar uma insalubridade para você receber mais dinheiro. Não, insalubridade é uma coisa de vender saúde, então a gente não quer vender saúde. Tem a toxicologia de cosméticos, então assim, que tipo de agente nós aceitamos em produtos que vão somente nos embelezar. Então nós temos diversas áreas, nós temos a parte de tratamento de toxicologia, então olha, o dano já aconteceu, foi um acidente, uma fatalidade não previsto, qual vai ser o antídoto para aquele agente? Então a toxicologia ela é muito bonita, ela é uma ciência multidisciplinar, ela é de domínio do farmacêutico, porque é o currículo que engloba química em farmácia, e para quem gosta dessa área, existem 2 pós-graduações no Brasil que dão títulos em toxicologia, na USP de Ribeirão Preto e na USP de São Paulo. Na toxicologia forense, por exemplo, que ficou muito em voga esse último ano, principalmente por causa das Olimpíadas, toda vez que acontece um crime hediondo também, um crime ambiental, qual a substância que está contaminando esse lago. Tem uma notícia atual muito importante em Ribeirão, que um lago que as pessoas estão pescando está contaminado com uma substância que não degrada. Então, onde um farmacêutico poderia atuar? Então, existem sim os concursos de perito das polícias dos estados, e esses concursos geralmente têm salários muito altos para perito. Por quê? Porque o perito é um trabalho de risco, ele precisa ir para o campo, tem depoimentos de ex-alunos aqui da Unifal que precisam às vezes nadar para buscar um corpo em água. Então, assim, envolve risco. Você assina um laudo lá, olha, eu, João da Silva, digo que tinha cocaína no momento do crime. Então, é um salário altíssimo, acima de 10 mil, 12 mil reais, porque tem um risco associado alto. Existem os laboratórios de controle, alguns no Brasil, alguns no exterior. No Jockey Club, por exemplo, em São Paulo, existe um laboratório de análise toxicológica. As indústrias, por muitas vezes, indústrias de cigarros, buscam toxicologistas para que ele trabalhe como advogado do diabo também. Então, assim, olha, o cigarro não é tão ruim assim. Então, existe um campo muito grande na área regulatória hoje com as leis para correção de leis de trabalho, para trabalhar em dosagens ambientais, na toxicologia de medicamentos propriamente dito, além de todo o campo de pesquisa, que é o campo que eu trabalho, vocês podem imaginar que é muito vasto, existe absorção pelas indústrias, às vezes para trabalhar provando que um agente não é tão tóxico, às vezes os concursos de perito, e as outras áreas são bastante grandes, assim, área de alimento, empresas terceirizadas para consultoria, é uma falha aqui no Brasil. Então, assim, existe um campo de trabalho muito grande no toxicologia. No Brasil, nós temos a Sociedade Brasileira de Toxicologia. Eles têm um site bastante completo, com publicações, eventos da área. É o site da SBTox, que vocês podem facilmente acessar em um mecanismo de busca. As informações colocadas ali são fidedignas. Os alunos podem se associar enquanto graduando, se já desenvolve a paixão pela área. Tem desconto em evento, em essas coisas afins. Esse site, a Sociedade Brasileira de Toxicologia, ela é filiada à entidade internacional, a UTox, então são programas muito sérios de acreditação em toxicologia. E a mensagem que eu deixo é que a toxicologia é simplesmente fascinante, porque assim, quando você pensa em uma área que é quase que exclusiva do farmacêutico, e eu dei muita sorte de entrar na toxicologia sem saber propriamente o que ela era. É uma das ciências mais multidisciplinares que nós conhecemos. É uma quase que exclusividade do farmacêutico. E você pensar que nós precisamos das substâncias químicas. Um mundo livre de químicos. Mentira, isso é balela. Nós precisamos das substâncias químicas. Só que você ter o poder de fazer um estudo, eu vou usar esse agente porque ele é bom, porque ele é um quimioterápico, é uma nova substância do câncer. Então ele pode tratar uma pessoa do câncer, mas assim, até que dose? Qual é a concentração que eu vou ter? Então é a ciência que consegue estabelecer o binômio risco-benefício da melhor maneira possível. Então, nós vamos liberar um aditivo para um alimento? Para quê? Para ele ganhar mais 10 dias de prateleira? Não. Mas eu vou liberar um quimioterápico que pode tratar um câncer? Então essa é a ciência que faz isso, que dá dose, que dá segurança e que mostra o tratamento. Então ela é fascinante.